A conversa de hoje é sobre predição de comportamentos e distanciamento social. Ela está intimamente ligada a um artigo que foi publicado agora, que saiu recentemente na RAP. E aí, o primeiro autor deste artigo é o Gabriel, e por isso o convite a ele para ele explicar um pouco mais sobre essa situação. Então, é o Gabriel Horn Ivaia. Ele é mestre e doutorando em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. A área que ele estuda é psicologia das organizações e do trabalho. Então, ele é pesquisador da CAPES, vinculado ao Laboratório de Processos de Aprendizagem, Conhecimento e Gestão em Organizações e Trabalho. Ele também é graduado em gastronomia e é especialista em interdisciplinaridade. Certo, Gabriel? Isso, graduação em gastronomia e psicologia. E aí, o que é que acontece? A conversa da gente hoje, ela vai ser baseada neste tema, que é a predição de comportamentos e distanciamento social. Para isso, eu vou falar um pouco para vocês, só relembrando sobre essa situação em que a gente se encontra atualmente, que é da pandemia. E aí, eu chamo o Gabriel para conversar um pouco mais sobre essa situação do artigo em questão. A pandemia, a gente já sabe que a situação de pandemia, o novo coronavírus, ele foi diagnosticado, ele foi encontrado em dezembro de 2019. Os primeiros casos foram em 12 de dezembro, quando começou um surto de pneumonia, lá na cidade de Wuhan, na China. E aí foram pesquisar o porquê daquele surto de pneumonia e descobriram que se tratava de um novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Isso a gente já sabe. Quando chegou em janeiro, existia um estado de saúde, emergência e saúde pública internacional. Em fevereiro, a gente tem a primeira lei aqui no Brasil, que é uma lei muito baseada nas pessoas que estavam, nos cidadãos brasileiros que estavam lá na China e queriam voltar, tendo em vista que a situação lá já se tratava de uma epidemia. E aí foi aprovada às pressas aqui uma lei, que é a lei de quarentena. Essa lei foi lá do começo de fevereiro. Nessa lei, eles já diziam duas situações de medidas restritivas. Essas medidas eram quarentena e isolamento social. O isolamento social, ele acontece quando a pessoa já está contaminada, ou seja, já está com o vírus infectado, ou tem suspeita de que está infectado. Essa pessoa fica em isolamento. A quarentena seria aplicada apenas às pessoas que tiveram algum contato com pessoas que estão com suspeita ou tiveram algum contato com pessoas que já estão confirmadas com aquele Covid-19, que foi o nome dado a essa doença, essa patologia. Só que aqui no Brasil, a gente percebeu que, nesse primeiro momento, não se enquadrava nem a quarentena e nem o isolamento social, tendo em vista que a gente ainda não tinha casos confirmados. Então teve carnaval, teve todo o restante. Quando houve a primeira confirmação da Covid-19 aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, à época, começou a olhar para os países que estavam na crise da pandemia e observaram que eles estavam adotando uma outra medida restritiva, que é a medida restritiva que a gente utiliza até hoje, que é a do distanciamento social. Então, o distanciamento social nada mais é do que as pessoas todas se precaverem de não estar em estados de aglomeração, evitar a aglomeração para que o vírus não circule com tanta frequência. E aí, esse não estar em aglomeração gerou diversos prejuízos para a indústria do entretenimento, diversas situações de usa máscara, não usa máscara, abre mercado, não abre mercado, comércio, não comércio, enfim, num sentido mais amplo das coisas. A gente viu muita coisa acontecendo no cenário econômico, no cenário social, no cenário político, devido a esse distanciamento social. Adota, não adota, faz bem, não faz bem, e etc. E aí eu queria que o Gabriel ele já começasse fazendo um comentário mais geral sobre a adoção desse distanciamento social, principalmente levando em consideração a perspectiva psicológica cognitiva, a questão das crenças e tudo mais. Então, Gabriel, está aberto agora para você, e aí você fala um pouco sobre esse primeiro momento, essa questão do distanciamento social, da adoção e dessa questão da psicologia cognitiva. Beleza, vamos tentar fazer essa relação de uma forma sintética, mas também sem
sem perder detalhes que sejam importantes da fala aí. A Certo. gente está falando, quando fala em distanciamento social, de um comportamento. Pelo Imperial College, seria a redução de 75%, ou pelo menos até 75%, de contato entre as famílias, né, com Uhum. outros grupos de trabalho, lazer, entretenimento, enfim. Então, efetivamente, distanciamento social é um comportamento. É um comportamento que ele é motivado por diversos fatores e faz parte da psicologia, então, e dentro da nossa abordagem teórica da psicologia cognitiva, tentar explicar quais são esses fatores que fazem com que uma pessoa se comporte de determinada forma ou não. Nesse caso, a gente está estudando o comportamento de permanecer em distanciamento social, né? Quais são os Uhum. fatores que fazem que uma pessoa queira permanecer, acredite que é importante permanecer no distanciamento. Partindo da Certo. psicologia cognitiva, então, Ah, já te passo a palavra, partindo da não. psicologia cognitiva, é pressuposto que nós, como seres humanos, somos influenciados pelas nossas crenças, as crenças que a gente estabelece com relação às coisas que nos cercam, com relação às pessoas, com relação aos nossos sentimentos, com relação a nós mesmos, com relação a comportamentos, ok? E são Uhum. essas crenças, principalmente dentro dessa perspectiva cognitiva, que vão influenciar fortemente o desempenho desse comportamento. Ou, mais especificamente, dentro do nosso modelo teórico, a intenção de realizar esse comportamento. Uhum. Então, É, e aí, no trabalho, a gente fala sobre uma teoria do comportamento planejado. E para ficar claro para todo mundo sobre o que é essa teoria do comportamento planejado, como é que ela tem a ver com essa questão das crenças, ou seja, quais os pressupostos, onde é que ela é aplicada, o que é de fato essa teoria do comportamento planejado, era bom que você desse um esclarecimento mais geral para todo mundo, né, que está assistindo. então, quando a gente fala de preditores do comportamento ou predição de comportamento, dentro dessa perspectiva da psicologia cognitiva, ou alguns podem chamar de psicologia social aplicada também, né? Existem vários modelos que tentam explicar por que uma pessoa ou um grupo de pessoas realizam um determinado tipo de comportamento. Especialmente dentro da área de saúde, vem se desenvolvendo vários estudos desde a década de 70 e 80 voltados para a predição de comportamentos de evitação de riscos, de adoção de comportamentos que fossem benéficos à saúde, né? Várias Uhum. pesquisas na década de 70 e 80 voltadas para a adoção do uso de preservativo, por exemplo, em combate ao HIV foram desenvolvidas e consolidaram vários modelos teóricos que não deixam de ser conjuntos de variáveis, conjuntos de fatores que fazem com que explicam por que uma pessoa se comporta de uma determinada forma ou deixa de se comportar daquela forma, né? E a gente está partindo do pressuposto aqui, então, que em grande parte isso pode ser explicado com base nas crenças que essa pessoa desenvolveu ao longo da vida, ok? Então, Uhum. na década de 80, por exemplo, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos reuniu grandes teóricos, aí a gente pode citar o próprio Martin Fishman, que é um dos grandes autores dessa teoria do comportamento planejado, junto com o Isaac Axen, né? Mas também o Albert Bandura, o Harry Triandis, Frederick Kaempfer, quem mais que tinha lá? Marshall Becker, grandes teóricos que estudam o comportamento e tentam predizer o comportamento, cada um com o seu modelo. E esse grande Instituto Nacional de Saúde Mental, ele propôs para que esses caras tentassem encontrar quais são as key variables, quais são as variáveis fundamentais que ajudariam a explicar predição que ajudariam a explicar comportamentos de uma forma geral. E Uhum. na grande medida, esses modelos estavam voltados para a predição de comportamentos com relação à saúde, dentro da área de saúde, né? E eles foram identificando que existem alguns fatores fundamentais que, na verdade, aqui dentro dessa perspectiva teórica, a gente pode chamar de conjuntos de crenças que as pessoas
mantém ou não mantém, que fazem com que essa pessoa se comporte de uma determinada forma. Basicamente, isso é um dos pressupostos que consolida esse modelo que a gente está chamando, que a gente utilizou daí, então, nesse trabalho de pesquisa que a gente conseguiu realizar, né, de teoria do comportamento planejado. Quais são os pressupostos teóricos desse modelo, desenvolvido pelo Isaac Axen e pelo Martin Fishman? O pressuposto básico dessa construção teórica é de que todo comportamento, quando ele é um comportamento do tipo planejado, por isso, teoria do comportamento planejado, antes a teoria se chamava teoria da ação racional, mas não vamos entrar em detalhes, mas trata-se de tentar explicar comportamentos que sejam volitivos, que a pessoa faz de uma forma deliberada, ela planeja, né? Todos esses tipos de comportamento, por exemplo, a adoção da medida de distanciamento social, seria uma dessas, né? Pode ser explicado primeiro pela formação de uma intenção comportamental. Quer dizer, a pessoa precisa deliberar e na medida em que ela delibera a respeito daí, a intenção é o esforço potencial necessário para ser realizado um comportamento, considerando as consequências que esse comportamento vai trazer, né? Eu formulo essa intenção e a partir do momento que essa intenção ela tá bem consolidada e forte, ela é o antecedente último, então, do comportamento. Óbvio, a gente pode ver até isso dentro do senso comum, né? Dentro de um curso de direito, por exemplo, se houve um acidente de trânsito e a pessoa tinha a intenção ou não de realizar aquele acidente, ela vai ser julgada de forma dolosa ou não, né? Se uma pessoa ela é considerada culpada, quer dizer porque ela deliberou, ela formou uma intenção antes e essa intenção precedeu o comportamento. Ok. Então, eu posso avaliar qual é a intenção das pessoas em permanecer o distanciamento social, utilizando daí para isso os instrumentos da psicometria, principalmente, que vem da área da psicologia, né, para tentar mensurar em que ponto uma pessoa está disposta ou não a realizar esse comportamento, avaliando a intenção comportamental dela. Né? Agora, só isso? Não. Como a teoria pressupõe também que as pessoas, então, são levadas a se comportar de uma determinada forma, de acordo com as crenças que elas estabelecem com relação a esse comportamento, nessa teoria do comportamento planejado fica pressuposto que toda a intenção é formada por outros 3 fatores principais que antecedem a intenção e que quanto mais fortes eles forem, mais forte será a intenção e maior a probabilidade também de ser realizado o comportamento. Quais são esses 3 fatores? O primeiro fator diz respeito a um construto psicológico que não deixa de ser um conjunto de crenças. Eu estou tentando usar sinônimos para vocês facilitar o entendimento, né? Sim. Esse construto psicológico ou conjunto de crenças que se chamam atitudes. As atitudes com relação a um determinado comportamento. As crenças que consolidam o construto das atitudes a gente chama de crenças comportamentais. Então existem várias crenças que consolidam esse construto que são relacionadas ao comportamento em si. Né? Primeiro, vamos partir do entendimento do que é uma crença, porque a gente às vezes fala como se fosse de conhecimento geral, né? E às vezes a gente até consegue achar boas explicações quando pede para se definir uma crença, mas vamos tentar definir aqui para facilitar o entendimento depois do... Né? O Fishman e o Axen, eles colocam de uma forma bem generalista que uma crença é uma probabilidade subjetiva. Claro, ela é uma probabilidade subjetiva, mas saber só isso não adianta, não ajuda muito. Então, uma crença, na verdade, é uma sentença que foi estabelecida dentro da minha mente. Ou posso dizer que é um argumento que está consolidado dentro da minha mente, onde eu associei a esse comportamento, por exemplo, o comportamento que a gente estudou, de permanecer em distanciamento social, eu associei vantagens ou desvantagens. Eu atribuí valores negativos ou positivos com relação a esse comportamento.
né? E eu posso daí considerar a formação de uma crença. Por exemplo, permanecer em distanciamento social, adiciono um atributo, me faria sentir protegido. Faria eu me sentir bem, outro atributo. Uhum. Faria eu me sentir seguro. Seria bom para a minha saúde. Bom, vou adicionando vários atributos a esse objeto da atitude, que é o comportamento nesse caso, que na teoria eles chamam de objeto da atitude, e na medida em que eu vou fazendo associações positivas ou negativas relacionadas às vantagens ou desvantagens que esse comportamento possui, eu consolido o primeiro grande construto da teoria do comportamento planejado, que é o construto das atitudes. Atitudes. Tá. Isso. Elas vão ser positivamente ou negativamente relacionadas com a intenção de realizar esse comportamento. Quer dizer, quanto mais eu acredito que os atributos que eu estabeleci para o comportamento de permanecer em distanciamento social, por exemplo, segurança, proteção, bem-estar, são verdadeiros, dentro de uma escala Likert, a gente avalia isso com base no colocando a afirmação e pedindo para a pessoa avaliar entre discordo totalmente, concordo totalmente, uma escala Likert de 5 ou 7 pontos. Quanto mais essa pessoa avalia que esse argumento, essa crença, ele é verdadeiro, maior vai ser a pontuação que ela vai dar na escala Likert para próximo de concordo totalmente, né? E Uhum. quanto maior for essa perspectiva da pessoa, quanto mais ela acreditar que essa crença é verdadeira, maior provavelmente será a intenção dela também aderir a esse tipo de comportamento. E depois de formada a intenção, então dela realizar o comportamento em si, né? Com base, Uhum. primeiro, então, nesse grande conjunto de crenças que são crenças atitudinais. Em pesquisa da psicologia, a gente chama essas variáveis também de variáveis atitudinais. Okay? Isso se consolidou como dentro da área de pesquisa já há muito tempo. Há muito tempo a gente sabe que as atitudes com relação a um comportamento diferente do que a gente tem como significado para as atitudes hoje de senso comum, né, que seriam quase que a ação em si. Uhum. As atitudes são as avaliações favoráveis ou desfavoráveis relacionadas com o objeto da atitude, né? E as crenças em si são probabilidades subjetivas, quer dizer, o quanto é verdade que isso vai acontecer ou não. Que esse desfecho que eu dei, esse argumento que eu consolidei é real. João, tá aí? Tá me ouvindo? Tô sim, tô ouvindo. Ah, tá. É que a tua câmera deu uma voltinha ali, daí eu pensei que talvez Não, tivesse caído a... mas tô. Mas tá aí. É. Você falou das atitudes, aí agora vai para a segunda, certo? Que são as normas subjetivas. Isso, é. Desde a década de 60 vem se fazendo pesquisas e confirmando o poder das atitudes de predizer comportamentos, considerando que elas vão predizer a intenção e a intenção prediz o comportamento. Isso é o modelo de expectativa e valor. Como o Martin Fishman e o Axel foram desenvolvendo isso ao longo das décadas, eles incluíram depois mais dois construtos que derivaram um segundo modelo teórico, que é o modelo a teoria da ação racional, e o terceiro modelo teórico, que é a teoria do comportamento planejado, que nada do que adições de construto a esse primeiro modelo, que era da expectativa e valor, que considerava a importância das atitudes. No segundo modelo, então, que eles propõem da teoria da ação racional, eles consideram um segundo construto, quer dizer, um segundo conjunto de crenças que vão estar fortemente relacionadas com a intenção de uma pessoa realizar ou não um comportamento. Esse segundo construto, eles dão o nome de normas subjetivas. Quer dizer, as normas subjetivas nada mais são do que a percepção de pressão social que uma pessoa recebe de seus pares para realizar ou não comportamento. Que eu poderia avaliar, por exemplo, com uma frase, com uma pontuação discordo totalmente, concordo totalmente, né? Pessoas que eu considero importantes para mim gostariam que eu permanecesse em distanciamento social. Pessoas que eu considero importantes para mim estão realizando distanciamento social. Quer dizer, esse é um segundo construto, um conjunto de crenças que avalia a percepção de pressão social que a pessoa recebe dos pares Uhum. com quem ela se E aí, relaciona. e aí os pares são os familiares, os amigos. Os pares são, dependendo do comportamento, as referências que ela considera que são importantes
no sentido de avaliar aquele comportamento. Então, podem ser Entendo. desde irmão, cônjuge, amigos, pais, como figuras políticas, religiosas, de liderança, né? Ou Uhum. chefes do trabalho, ou colegas de trabalho, enfim, depende de quem ela considera que é importante a opinião com relação a esse comportamento. Entendi. Né? Uhum. E claro que, atrelado a essa percepção de pressão social, eu vou realizar ou não, vendo que essa pressão está sendo exercida sobre mim, eu vou realizar ou não o comportamento, mas também tem uma motivação de cumprir com essa pressão social que a pessoa tem que apresentar ou não. Né? Tem pessoas que Uhum. percebem a pressão social e, independente disso, não realizam comportamento nenhum, porque elas não estão motivadas a cumprir pressão social nenhuma. Tem outras que Entendi. percebem a pressão social e acatam a pressão social pela convivência, por acreditar que talvez aquela decisão seja mais importante, enfim. Essa é a teoria da ação racional, desenvolvida pelo Fishbein e pelo Axen. Num terceiro momento, por terem sido muito criticados também por considerar apenas esses fatores internos, o Axen propõe um novo construto, um novo conjunto de crenças que ajuda a explicar a formação da intenção comportamental. Esse construto ele chama de controle comportamental percebido. Quer dizer, Uhum. ele está adicionando percepções da pessoa, agora nesse sentido, sobre fatores externos que podem prejudicar ou facilitar o desempenho do comportamento. Controle comportamental percebido são a percepção dos fatores de controle que estão relacionados a fatores facilitadores ou impeditivos com relação ao comportamento. Com base nisso, a pessoa consolida várias crenças. Por exemplo, de distanciamento social. Será que eu tenho dinheiro para ficar em distanciamento social? Será que eu tenho condições psicológicas de ficar em distanciamento social? Será que as pessoas que estão comigo facilitariam ou as minhas circunstâncias não ajudam? Será que só depende de mim eu ficar em distanciamento social? Ou Uhum. eu depende de fatores externos, né? Isso consolida, daí, de acordo com o modelo teórico da teoria do comportamento planejado, uma percepção de autoeficácia com relação à realização desse comportamento. Né? E esse é o último construto, então, a gente tem três grandes conjuntos de crenças das atitudes, que são crenças relacionadas a desfechos positivos ou negativos, vantagens ou desvantagens associadas ao comportamento. As normas subjetivas, crenças relacionadas à percepção de pressão social. E terceiro construto, controle comportamental percebido, relacionado a fatores impeditivos ou facilitadores da realização desse comportamento. Todos esses conjuntos de crenças eu consigo avaliar e ver se eles exercem influência ou não a partir de técnicas estatísticas de regressão, se eles exercem influência ou não sobre a formação de uma intenção comportamental. Você pede para a pessoa dizer de 1 a 7 também o quanto ela planeja permanecer em distanciamento social, o quanto ela acredita que irá permanecer em distanciamento social, enfim. Né? E quanto Aí, ela tem de informação. no fim das contas, a pessoa entende, a partir dessa teoria do comportamento planejado e a partir de todas as afirmações de atitudes, normas subjetivas e controle comportamental percebido, você chega num resultado que dá se a pessoa tem intenção de adotar ou de permanecer nessa medida, mas não quer dizer que a pessoa vai fazer isso, né? Você só encontra se ela tem intenção de permanecer ou de adotar, né? Não quer dizer o comportamento em si. Sim, porque como a gente está falando de uma avaliação psicológica, a gente poderia até incluir no final desse desfecho, desse modelo, o comportamento em si, uma medida de comportamento real dentro de uma pesquisa. E Uhum. verificar se efetivamente essa pessoa ficou ou não ficou em distanciamento social, ok? Mas a partir dos pressupostos teóricos e da robustez que esse modelo vem apresentando ao longo de décadas, foi utilizado para predição de de vários tipos de comportamento, desde a área de saúde até sustentabilidade, intenção de sair de trabalho, enfim. Uhum. Existem milhares de pesquisas que foram feitas utilizando esse modelo e que apresentam evidências da eficácia desse modelo. Existem Sim.
dezenas de meta-análises que foram feitas considerando grupos de vários tipos de comportamento que também verificaram a meta-análise, verificaram a eficácia desse modelo teórico. Então, por ser um modelo muito robusto para predição de comportamentos volitivos, planejados, né, de modo geral, nós podemos especular que se a intenção da pessoa for forte, realmente, em permanecer, provavelmente ela permanecerá. Né? É claro que existe um gap entre intenção comportamental e comportamento em si, que também é estudado e debatido na literatura, porque tem gente que muda de ideia, mesmo tendo as melhores intenções, intenções consistentes, ainda assim, no final, elas mudam de ideia, né? Com relação à adoção ou não de algum tipo de comportamento. Entendo. E aí, nesse trabalho que a gente fez, especificamente no trabalho que você encabeçou, que tratava sobre isso, sobre a intenção de permanecer em distanciamento social, utilizando desse modelo teórico, da teoria do comportamento planejado, criando uma escala própria, que foi a que foi criada, né, a escala de intenção de permanecer em distanciamento social. Quais foram os principais resultados? O que foi achado em relação à amostra que foi estudada, né? Certo. Primeiro, nós desenvolvemos um instrumento psicológico que é capaz de medir essas variáveis, das atitudes, das normas subjetivas, do controle comportamental e da intenção. Quer dizer, foram desenvolvidos conjuntos de itens relacionados a essas crenças que a gente já comentou, né? E viu-se que esses itens se correlacionavam entre si. Quer dizer, efetivamente, cada conjunto de crenças estava recebendo pontuações correlacionadas com elas mesmas. Então, as medidas para atitude se correlacionavam bem entre si. Quer dizer que elas estão medindo um mesmo fenômeno cognitivo. As medidas de norma subjetiva, independente de serem super a favor ou contrária à percepção de pressão social, elas se correlacionavam entre si. E de controle também. Isso nos dá indícios de confiabilidade interna desse instrumento. A análise fatorial que foi feita, é uma técnica estatística de análise fatorial exploratória, revelou que esses itens eles se adequam bem a uma estrutura com 4 fatores, que são as atitudes, as normas subjetivas, o controle e a intenção. Né? A partir das evidências de validade da escala, a gente pode utilizar, então, a média de cada conjunto de itens para estabelecer um valor que vai ser utilizado numa análise de regressão linear múltipla para tentar predizer a média da intenção. Muito bem, a nossa pesquisa conseguiu realizar essa técnica de regressão linear múltipla também e conseguimos identificar que não só a teoria do comportamento planejado é eficaz para explicar a intenção de permanecer em distanciamento social, como que o conjunto de variáveis que a gente utilizou para medir a intenção de permanecer em distanciamento social explicou 85% da variância da intenção. Quer dizer, ela conseguiu explicar uma parcela enorme da intenção realmente de uma pessoa ficar em distanciamento social. Isso é muito, muito, muito interessante. Né? Claro que foi uma pesquisa feita com uma amostra por conveniência, foi uma pesquisa que considerou muitas pessoas da região sul, principalmente. Né? Foi uma pesquisa que foi feita no início da implantação dessas medidas de distanciamento social. A gente já não está vivendo essa ressaca de distanciamento social, né? Hoje, talvez, os dados seriam outros, mas o instrumento se mostrou muito apropriado para medir a intenção de permanecer em distanciamento social. E quando eu faço a aplicação de uma técnica de regressão linear múltipla, além de eu verificar a aplicabilidade teórica, eu consigo verificar também o efeito, o tamanho de efeito que cada uma dessas variáveis exerce sobre a intenção. Por que isso é importante? Porque a partir do momento que eu sei que tipo de crenças influenciam mais ou menos a intenção de permanecer em distanciamento social, eu posso desenvolver intervenções. Eu posso desenvolver, por exemplo, material publicitário, campanhas de promoção do comportamento, sabendo que são esses tipos de crença que precisariam ser reforçadas. E dessas crenças que a gente considerou,
né, atitudinais, normativas e de controle, principalmente as crenças normativas apresentaram um efeito gigantesco sobre a formação da intenção de permanecer em distanciamento social. Uma correlação entre elas de 0,9, gigante. Né? Gigante. E um beta, para quem gosta de estatística, padronizado 0,7. Quer dizer, muito grande. Uhum. O que isso significa? Que para essa amostra que a gente obteve da pesquisa, grandemente o que vai fazer diferença se essas pessoas vão permanecer ou não em distanciamento social é a percepção da pressão social que ela tem, que ela recebe dos pares que estão ao redor dela. Daí, como a gente já tinha falado, mas ressaltando, esses pares podem ser tanto os familiares, cônjuge, colegas de trabalho, chefes, lideranças políticas, religiosas, lideranças comunitárias, enfim, da onde ela considera que essas pessoas têm informações, elas têm um conhecimento que elas julgam satisfatório para olhar para a pressão social que essa pessoa está exercendo, falando faça isso ou não faça isso, e acatar ou não essa pressão social. Né? Então, a grande variável preditora do comportamento de permanência em distanciamento social nesse estudo que a gente realizou foram as normas subjetivas, relacionadas às crenças normativas, de percepção da pressão social. Depois, obviamente, também, como já vem sido amplamente constatado na literatura, as atitudes também explicam e exercem efeito significativo sobre a formação da intenção. Quer dizer, a percepção, quanto mais eu percebo as vantagens relacionadas à realização desse comportamento, quanto mais eu julgo que esse comportamento é realmente a medida mais adequada, obviamente que eu tenho uma intenção maior, muito maior, de realizar esse comportamento. Enquanto que a terceira variável do comportamento planejado, a variável do controle comportamental percebido, apresentou efeito significativo, melhorou o poder preditivo do modelo, mas não apresenta efeito significativo. Um beta muito baixo, né, em termos de estatístico. Quer dizer, nesse momento em que a gente avaliou, claro, foi cross-section. No início, né? Tudo naquele momento, para aquela fotografia, a percepção de que existem fatores que podem me impedir de realizar ou que eu tenho a capacidade de realizar esse comportamento não parece ter influenciado, apesar de ter uma correlação significativa também e melhorar a predição do modelo. Ok? Entendo. De forma geral, esses foram os grandes achados da nossa pesquisa. Né? Depois a gente faz outras discussões também que a gente pode comentar depois. E que se relaciona muito bem com a realidade que a gente vê, né? A gente vê que, infelizmente, o Brasil ele tem uma polarização política muito forte. Então, a gente tem grupos que são, principalmente tratando desta pandemia, a gente tem um grupo que é a favor do distanciamento social e que considera que, a partir do distanciamento social, é que a gente consegue minimizar aquela curva de contágio, e assim a gente consegue tratar as pessoas e tudo mais, até porque evitar aglomerações, o distanciamento social, evitar aglomerações, seria para que as pessoas elas vão ter que se contaminar de uma forma ou de outra, mas aquela curva não chegue num pico, aquela curva de contágio não chegue num pico em que as unidades de saúde não consigam comportar tamanho número de pessoas. E aí não vire o que a Itália se transformou, por exemplo, que era das pessoas no hospital tendo que estar optando entre uma vida ou outra. Então, seria mais ou menos isso, minimizar aquela curva de contágio para que as pessoas, elas, quando fossem contaminadas, se fossem contaminadas, isso se tiver uma vacina ou um remédio daqui para lá, mas enfim, se as pessoas fossem contaminadas, elas teriam acesso à saúde, a uma equipe médica, equipe de enfermeiros, equipe hospitalar pronta para recebê-los, e que isso não causasse um outro caos, porque o caos na saúde e o caos na economia a gente já sabia que ia terminar causando, mas que não causasse um caos
social, ou melhor, o caos social e econômico a gente já sabia que ia causar, mas que não causasse um caos na saúde também. E aí Uhum. tem esse grupo que é a favor do distanciamento social e tinha também um outro grupo que, apesar de ser menor, mas era mais barulhento e contava com lideranças políticas e religiosas, contava e conta com lideranças políticas e religiosas que estavam o tempo todo falando que o distanciamento social é uma balela, que não é para fazer, etc. e tal. Esse estudo ele corrobora muito nesse sentido da responsabilidade que esses líderes políticos e religiosos têm perante a população, porque a partir do momento em que eles dizem que o distanciamento social ele não é válido, é uma balela e não deveria ser feito, muitas pessoas vão intencionar a não permanecer em distanciamento social por causa desse discurso, certo? Então esse trabalho ele tem também, ele traz principalmente essa relevância nesse sentido. E aí a gente até coloca no trabalho a questão de tentar fazer ações e sejam elas publicitárias ou de comunicação, do Ministério da Saúde, dos governos e tudo mais, para pegar pessoas de referência, certo? Pessoas que as pessoas identificam como pares, para que elas falem da importância, seja do distanciamento social por uma parte de saúde, de importância, da conscientização, seja em relação à sua saúde ou da saúde dos idosos, a saúde das crianças, a saúde dos grupos de risco, das pessoas de grupo de risco e etc. Então, se você conseguir comentar um pouco mais sobre essa questão das influências dos líderes, só para deixar mais claro. Claro. Na verdade, como a teoria do comportamento planejado já está bem consolidada, essa pesquisa só vem comprovar o que o modelo teórico já dizia. Uhum. As influências normativas vão fazer com que uma pessoa adote ou não um determinado comportamento. Uhum. Isso já foi amplamente investigado e sabe-se que existe essa influência normativa que pode vir principalmente de grandes lideranças ou de familiares, pessoas próximas, né? Tanto que, antes mesmo de começarem a sair estudos, o estudo de Van Bavel traz diretrizes, por exemplo, agora de 2020, sobre quais são as contribuições que as ciências sociais poderiam dar no combate ou na tentativa de mitigação da contaminação do coronavírus, né? Uhum. E já nesse trabalho ele fala da importância desse fator normativo. Já nesse trabalho antes, existem evidências já da influenza, existem evidências da pandemia de ebola, de que a pressão social que é feita tanto pelos líderes políticos, religiosos, lideranças comunitárias, quanto pelos familiares, influencia fortemente a intenção de uma pessoa realizar ou não um comportamento. Então, Uhum. não foi a nossa pesquisa só que constatou isso. Em hipótese, a gente já acreditava que isso ia acontecer, né? Uhum. E vamos ser sinceros, a influência normativa já tem bastante evidências que justificam dizer, mesmo sem ter sido feita a pesquisa, de que ela teria forte impacto no comportamento das Uhum. pessoas, né? O que a gente está verificando agora é que se constata empiricamente também isso. Mas isso já tinha sido falado e feito em vários outros momentos. Por exemplo, as lideranças religiosas no combate da pandemia de ebola foram o que possibilitaram a virada de controle da contaminação. Isso já se sabia, né? Uhum. As lideranças políticas dentro de países onde houve combate de gripe de influenza, gripe suína, gripe aviária, foram importantes. A fala que eles Adotaram. apresentam à população, Uhum. ela é levada em consideração, né? Não é Sim. à toa que uma das outras evidências que a gente traz lá do Alcott, se eu não me engano, revelou que após mensagens do governo federal menosprezando o risco da doença, grandes áreas pró-bolsonaristas no país diminuíram significativamente
a adesão ao distanciamento social. Quer dizer, eles estavam esperando a pressão normativa dizendo fique em casa ou não fique em casa. É Uhum. bobagem, né? Isso a gente já sabia. A nossa pesquisa só está constatando novamente que existe evidência empírica. Isso influencia muito, né? A Uhum. adesão ao comportamento. Nesse caso, né? Pode ser que em outros casos, em outros momentos, essas variáveis mudem os seus Mudem. poderes de efeito. Nesse caso, sim. Né? Entendo. Aí, Gabriel, para finalizar, né, a live, é, o que é que você poderia, o que é que você espera, o que é que você poderia sugerir de estudos futuros a partir desse estudo, né, a partir desses resultados, para outras pesquisas, para o que é que eles podem fazer, o que é que eles podem ir atrás, investigar e buscar? É algo que nós já estamos desenvolvendo também, em parceria, eu contigo, a Janaína, né, que fomos autores desse artigo, né? Estudos futuros têm que considerar, além dessas variáveis da teoria do comportamento planejado, que já são ótimos preditores para a intenção de adotar esse comportamento de distanciamento social, mas ainda assim, estudos futuros podem considerar quais são as variáveis que possivelmente influenciam a formação das crenças comportamentais, normativas e de controle, que são as crenças que consolidam os conjuntos, né, de crenças que são os construtos da teoria do comportamento planejado. Quer dizer, eu Uhum. posso verificar, por exemplo, se variáveis sociodemográficas, como gênero, faixa etária, estado civil, renda, número de pessoas na família, escolaridade, se elas influenciam ou não a formação das crenças comportamentais, que estão associadas à percepção de vantagens ou desvantagens relacionadas ao comportamento. Assim, Uhum. ao eu saber que essas crenças precisam ser estimuladas, eu consigo identificar para que segmentos da população eu preciso direcionar ainda mais essa campanha. Por exemplo, a partir do momento que eu descubro que as atitudes influenciam a intenção. Então, quanto mais favorável as pessoas tiverem, a formação de crenças for mais favorável com relação a que esse comportamento traz vantagens associadas à realização dele, mais a pessoa tende a realizar o comportamento. E eu vejo que a média das atitudes para mulheres é muito maior que a média das atitudes para os homens. Então, isso me dá Uhum. dois indícios já agora, né? Que essa variável, esse conjunto de crenças serve para ser utilizado numa campanha para promover esse tipo de comportamento, como que eu preciso principalmente fazer material publicitário também para homens, porque eles são os que carregam mais uma percepção mais negativa com relação. Bom, teria que ser feito um estudo com relação a isso, daí, né? Eu posso verificar também, por exemplo, faixa etária influencia. Quer dizer, pessoas jovens desenvolvem menos crenças associadas à percepção de vantagens com relação à adoção do comportamento do que pessoas idosas, obviamente, né? Sim, sim, sim. Vamos hipotetizar aqui, mas obviamente que as pessoas que estão na faixa de risco, né, que têm muito mais chance de desenvolver a doença e para casos de internação, muito provavelmente elas vão reconhecer mais a vantagem de permanecer em distanciamento social do que pessoas jovens, né? Sim. Bom, preciso encontrar evidências e eu poderia então usar essas variáveis sociodemográficas como variáveis preditoras desses conjuntos de crenças, sabendo Uhum. já de antemão que esses conjuntos de crenças explicam bem a formação da intenção comportamental. Isso que já foi constatado nesse estudo nosso, né? Outra coisa Uhum. que eu posso fazer, posso utilizar escalas de personalidade, verificar se traços de personalidade, por exemplo, também se correlacionam com determinados tipos de crenças. Será que pessoas que nutrem crenças mais positivas com relação à adesão ao distanciamento social também apresentam traços de personalidade específicos? Né? Uhum. Então, existem escalas, tanto Big Five como Dark Tree, que poderiam ser utilizadas em paralelo para verificar o efeito que esses traços de personalidade podem exercer sobre a formação dessas crenças. Outra que você colocou ali, que poderia ser utilizada, partidarismo, né?
nos Estados Unidos eles sabem que são os republicanos e os democratas. Ser republicano ou ser democrata influencia o conjunto de crenças que você estabelece. Então, também é uma outra variável que poderia ser utilizada. Eu penso que, principalmente isso, né? Além da replicação do estudo para outros contextos, porque eu também posso usar a escala para avaliar segmentos específicos da população para fazer um diagnóstico mais diferenciado para que tipo de crenças estão influenciando aquele tipo de população, né? Eu ainda posso incluir as que o Axen e o Fishman falam, né, de background variables sociodemográficas de personalidade, para fazer com que o meu modelo apresente mais evidências ainda, né, e de como essas coisas estão interligadas. Né? Claro, teoricamente, a gente sabe que um comportamento exige uma explicação multifatorial. Um comportamento não é algo simples de ser explicado. Apesar de que a teoria do comportamento planejado tem se mostrado muito robusta para predizer comportamento. Não é à toa que a gente conseguiu explicar 85% da variância da intenção comportamental nesse estudo, né? Agora, sim, temos que considerar outras variáveis, que são, no caso, essas que eles chamam de background variables também, e o efeito que elas exercem sobre as crenças daí. Né? Porque, principalmente, isso vai fazer com que as pessoas de segmentos diferentes, que pertencem a categorias sociodemográficas diferentes, que têm traços de personalidades diferentes, provavelmente vão apresentar conjuntos de crenças diferentes. Né? Então também poderia ser feito esse tipo de estudo. Pois é, então fica a dica, né? A gente já começou a fazer algo relacionado, mas fica também a dica para que as pessoas que assistirem essa live, elas entendam o que é a teoria do comportamento planejado, como foi que ela foi utilizada na criação do instrumento dessa pesquisa. Para quem não está sabendo ainda, esta pesquisa especificamente que o Gabriel ele encabeça e tem como coautoria a Janaína, eu e a professora Andréa, que é a orientadora do Gabriel. Essa pesquisa ela está publicada, já está disponível na Revista de Administração Pública, que é a RAP. Foi uma chamada específica para o Covid-19 e pode, a partir desse estudo, fazer outros estudos. Quero agradecer a Gabriel, que topou participar e esclarecer um pouco mais essa pesquisa. Vamos que a gente traz para um contexto mais informal, mais usual, em que as pessoas podem ter acesso a esses resultados e a essa construção toda, sem precisar ter preocupação com todos os termos técnicos, com todo o linguajar científico. Então, deixo aqui o meu obrigado. E dizer que o espaço está aberto para caso você queira voltar também, falar de outras pesquisas que você venha a fazer e etc. Claro, provavelmente nós vamos estabelecer mais parcerias aí de escrita de artigos e publicações e sim, eu agradeço também pela oportunidade de poder participar, divulgar esse trabalho, que deu um baita trabalho, né? Foram 2 meses, mas rendeu um bom fruto e eu acho que eu fico agradecido de poder compartilhar também essas informações, né? Porque às vezes o trabalho de pesquisador é muito mais solitário e a gente tem que aproveitar essas oportunidades para compartilhar, interagir um pouco, né? E trazer a ciência para o cotidiano. Show, maravilhoso. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado a todo mundo. Eu vi que durante a live teve uns comentários, um pessoal dizendo que gostou. Espero que vocês gostem mesmo. Vocês tenham gostado, tenham entendido. Obrigado, Gabriel, mais uma vez. E obrigado a todo mundo que entrou, participou e interagiu. Tchau. Valeu, pessoal, os meus colegas ali, amigos que entraram também. Obrigado por prestigiar o trabalho aqui. Um abraço, gente.